seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Pod Papo, o seu podcast sobre parentalidade positiva. Eu sou a Bruna Barbieri Joaquim, sou professora, sou doutora em Direito, assessora jurídica, educadora parental e hoje eu venho convidar vocês para uma conversa sobre a minha profissão, que é a mais recompensadora e também a mais desafiadora, que é ser mãe. E no nosso bate-papo de hoje, eu queria te convidar para fazer um mergulho numa reflexão que é extremamente relevante e também tão intensa para cada um de nós. O que será que realmente nos faz felizes? O que é que significa e o que é que pode de fato nos trazer a felicidade? E para conversar sobre isso hoje, eu gostaria de contar com a ajuda de duas queridas amigas, também educadoras parentais, que é a Juliana Camarão e a Ene Tomé. Sejam muito bem-vindas e que a gente tenha um papo delicioso. Obrigada, Bruna. Como ela já nos apresentou, eu sou a Ene Tomé, sou educadora parental, mais um Pod-Papo, mais um tema muito relevante e hoje falando o que nos faz felizes. Será que a plenitude será que a gente vive numa busca incessante pela nossa felicidade? Ou será que já somos plenamente felizes e a gente ainda não sabe? Exatamente, a pergunta de milhões. Mas a gente vai trazer algumas camadas hoje para falar exatamente o que esse assunto tem a ver com, afinal de contas, com a parentalidade positiva. E é por isso que a gente escolheu trazer para vocês um estudo que foi produzido pela Universidade de Harvard durante 80 anos, gente. Eles acompanharam no início 700 jovens de áreas nobres, de áreas periféricas e passaram 80 anos nesse estudo longitudinal, entrevistando esses jovens, depois os filhos deles, depois os netos deles. E esse estudo foi publicado com o nome The Good Life, ou A Vida Boa. E a resposta, gente, foi muito mais simples e, de certa forma, mais desafiadora do que a gente poderia imaginar. A felicidade está na qualidade das nossas relações. A nossa felicidade, na verdade, ela reside não no trabalho, não no sucesso, não na fama, mas como esses 2.000 participantes durante 80 anos puderam demonstrar nesse estudo, a nossa felicidade de fato está nas pessoas que estão nos acompanhando ao longo de toda a nossa vida. E isso acaba caindo, né, sobre a gente como algo bombástico. Quer dizer, então, como a Juliana falou, que a gente corre tanto atrás da felicidade e, na verdade, essa felicidade já está com a gente. Então, eu queria saber já um pouquinho desse feeling inicial de vocês. Quando a gente escolheu falar sobre esse estudo, o que foi esse feeling inicial que vocês tiveram a respeito dessa própria perspectiva de que, na verdade, a felicidade não é algo que você corre atrás, é você conseguir enxergar todo o processo que você já está vivendo e, principalmente, com as pessoas que já estão do nosso lado. É engraçado que esse estudo eu trago sempre quando eu vou falar em alguma palestra, algum encontro de mães, porque ele ainda nem acabou, né? Ele é o mais longevo estudo ainda em vigência, porque agora ele vai ter 3 fases. Ele está na segunda fase, que eles agora vão investigar o casamento. A primeira fase, esse recorte que foi feito entre jovens de uma periferia de Chicago e jovens da própria Universidade de Harvard, buscando entender as suas dinâmicas relacionais, mas principalmente observando as experiências na infância. E esse recorte, ele só vai ter esse nome, essa descoberta, porque se investigou tanto a biologia, se investigou tanto as questões socioeconômicas, se investigou tanto o aspecto da violência, da falta de vitamina, da falta de carinho, da falta, enfim, uma amplitude, porque foi feita não só os exames físico-químicos, mas também reuniões com psicólogos, assistentes sociais e terapeutas, para descobrir que aquilo que realmente trouxe ao longo da vida para esses participantes foi o que eles iniciaram lá atrás. A forma como eles foram recebidos, acolhidos e se relacionaram com seus pais logo desde tão pequeno. E claro que não se descarta esse ambiente, como é que aconteceu esse relacionamento nesse ambiente, é que eles foram levando ao longo da vida. Na forma de fazer amizade, na forma de lidar com a própria saúde, na forma de lidar com eles mesmos e, sobretudo, na forma de lidar com as relações que eles vão se engajando ao longo da vida. Então, por isso que é um choque.
Nossa, aquele indivíduo que estudou em Harvard provavelmente vem de uma família privilegiada, que tem todos os benefícios, uma alimentação perfeita, uma dieta saudável, faz atividade física, vive num país de primeiro mundo e chega ao final da vida, não sou feliz, não me casei bem, não tive uma companheira, ao passo que talvez um recorte de classe no subúrbio de Chicago, que você, teoricamente, a gente vai falar que tem pessoas de recorte de classe, de gênero, com uma vida mais difícil, com exposição à violência, drogas e a uma série de questões, e aí são felizes. Então, acho que esse é que é o grande espanto, porque rompe com essa ideia meritocrática, rompe com essa ideia idealista de que é os bens, a posse e a materialidade que traz essa felicidade. E aí, o que ela tem a ver com a parentalidade positiva? Eu acho que a gente tem dois vieses, né? Que a gente passa por uma questão geracional, que os baby boomers pensavam diferente do que a geração Z, do que a geração X, do que essa geração millennials, enfim. E antigamente, os nossos avós, os nossos pais pensavam na felicidade, ter uma casa própria e um emprego estável, né? Hoje em dia, os jovens, eles estão sempre atrás de começar um emprego. Não estou feliz, não deu um rapport muito legal, vou atrás de outra coisa. Então, assim, também perpassa por essa questão geracional de que, né, cada geração está vindo com um outro olhar para isso. Antigamente, não, tem que ter um casamento, esse casamento tem que ser para o resto da vida. E cada vez mais as pessoas estão vendo, não, mas se eu não estou feliz, talvez eu tenha que rever. Pode ser que a gente fale um pouco de falta de resiliência, pode ser, mas também perpassa por essa questão. E esse estudo cada vez comprova aquilo que a gente sempre fala, né? Especialmente eu e a Aine, os bate-papos que a gente já teve anteriormente, que é da questão do tanto que essa falta de conexão transborda em problemas de saúde, em transtornos mentais, em problemas de imunidade mesmo, né, do ser humano. Então, do tanto que a gente tem que trazer à tona que a conexão precisa ser genuína, precisa existir, e o tanto que ela é saudável e traz benefícios para a infância e para o ser humano depois que se tornar jovem, adulto. Exatamente. E é interessante a gente trazer toda essa questão, porque quando a gente fala sobre a nossa relação de pais e mães, é aquela relação em que mais às vezes a gente vai navegar nessas águas tão turbulentas da criação de conexão, né? A gente ainda vive um pouco desse momento histórico em que a gente está saindo dessas amarras de uma parentalidade que é muito feita por comandos, e a gente está cada vez mais reinterpretando o nosso lugar enquanto pais, mães, cuidadores, para lembrar que não é só uma questão de autoridade e comando, é uma questão de conexão, como a gente está trabalhando. Sim. E como se conectar, como de fato conseguir chegar, como o Augusto Cury costuma dizer, que o que mais importa para uma criança e adolescente não é ter um pai famoso, não é ter uma mãe cheia de posses, mas sim alguém que possa falar essa linguagem do amor, que possa chegar até o coração dessa criança. E eu acho que esse estudo traz para a gente um pouco dessa reflexão. Nesse momento em que às vezes a gente vive dessa fase adulta que a gente vive, que a gente se coloca de cada vez menos tempo, de cada vez mais trabalho e cada vez mais preocupações. Porque quem é que não se preocupa com o material do seu filho, né? Claro que nós nos preocupamos. Mas que a gente possa entender também que nessa fase em que eles são crianças, que eles são adolescentes, não tem nada que seja mais enriquecedor e não tem nada que seja mais necessário do que a questão da disponibilidade. Aquela presença que realmente seja conexão e não seja só uma presença, tá ali do lado para fazer constar. E eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios que nós temos hoje. E é algo que a gente queria trazer a reflexão também hoje nesse nosso podcast, nesse nosso episódio. Como é que a gente pode pensar em trabalhar melhor essa conexão com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? E de que forma, então, a gente pode tentar sedimentar a construção desse relacionamento que lá no futuro vai significar uma resposta simples a essa pergunta. Me sinto feliz, porque inclusive tem uma base forte de relacionamento, de conexão com minha família. Como é que vocês acham que a gente pode tentar construir melhor esse se conectar, essa linguagem que a gente pode ter melhor com as nossas crianças e adolescentes?
Eu acho que esse estudo também tem uma coisa interessante no sentido de que, tudo bem, a materialidade, o sucesso, ele não foi preponderante, mas ele deixa marcas no sentido de que ele tira o tempo de qualidade. Ele afeta, a gente tem que fazer esses recortes. A parentalidade positiva muitas vezes é atacada porque é como se fosse um discurso elitizado, né? Que isso é possível apenas para mães e para mulheres e para famílias que vão ter um acesso a um estudo e a um tempo de qualidade. Porque a maioria da população está no automático para sobreviver mesmo, né? Então a gente precisa pensar o quanto a materialidade ela impacta no tempo, impacta na saúde, impacta na maneira que essa mãe vai estar disponível para se vincular e olhar aquela criança. No momento que a gente tem aí uma cultura de que trabalha enquanto eles dormem, a gente tem uma celebração da sobrecarga feminina. A gente acabou de sair do Maio Furtacô, que a gente fala da saúde mental materna. É interessante a gente fazer esse recorte para pensar nas estratégias possíveis. Quando a gente está aqui defendendo uma parentalidade positiva e de falar da importância do vínculo e da conexão, é interessante lembrar que o que a gente fala vai chegar aí para você e você vai ressignificar da maneira que vai adequar a tua rotina. Não é para você se atravessar de culpas e, meu Deus, eu fiquei só 8 minutos, que é a média, né, que está aí pelo IBGE, do tempo de qualidade com o meu filho. Mas quantos 8 minutos eu posso ter a mais? Eu posso ter 10, eu posso ter 15, eu posso ter 20, eu posso modificar o meu tom de voz, eu posso buscar uma informação mais qualificada. Nossa, meu companheiro, eu preciso tomar um banho, eu preciso respirar, eu preciso fazer minha higiene e depois eu vou estar aqui com você. Né? Eu preciso entender de que forma... a importância da rede de apoio. Exato, me comunicar, criar e construir a rede de apoio. Eu sempre estou falando, né, de rede de apoio, especialmente com as famílias lá da escola, porque a gente tem que parar de romantizar essa maternidade, essa mulher, essa mãe que dá conta de tudo. Exato. Que tem que trabalhar, que tem que dar conta da casa, que tem que dar conta dos filhos, que tem que dar conta do marido. Ninguém tem que dar conta de tudo só não, gente, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar de rede de apoio, e pai não é rede de apoio. Exatamente. Outro dia eu postei assim, aí até o pai de um dos meus filhos falou assim, ei, assim, direto foi pra mim. Eu falei, se a carapuça você viu, querido? Vista, mas é porque a gente tem que parar de dizer que o pai é um apoio. O pai não é apoio, ele está ali participando. Pai é pai, exatamente, mãe é mãe. Exatamente. São cuidadores. Mas o que eu ia falar também é que eu acho que precisa cada vez mais também existir políticas públicas no sentido de auxiliar esse tipo de qualidade, sabe? Quando a gente discute uma escala 5-2... Exato. É essencial para que exista esse tempo de qualidade. Lá na escola é só escala 5-2, ninguém trabalha sábado e domingo. Eu falei sábado e domingo é para estar em casa, para estar com a sua família, para descansar, né? Então, é complexo às vezes a gente ficar nessa coisa, minha felicidade é dinheiro, é posse, é recurso, então eu tenho que trabalhar, não vai sobrar tempo. Exatamente. Né? Então, a minha felicidade está no meu dia a dia, está na condução, no caminho, né, desse percurso que eu quero chegar onde eu quero chegar. Então, se dar conta e começar a perceber o caminho, não só o ponto de chegada. Né? E só para fazer um fechamento, acho que é interessante a gente mencionar assim, que o estudo ele mostra essas várias camadas, mas ele chama atenção para o principal. Como é que a gente ensina os nossos filhos a se relacionar? Porque o modo que a gente se vincula com eles no dia a dia, no café da manhã, na ida para a escola, no carro, eles aprendem mais pelo que eles estão experimentando do que pela nossa palestrinha. Né? Muitas famílias chegam, nossa, meu filho está mentindo muito. Mas por que ele está mentindo tanto? O que ele está observando? Não, diz que eu não estou. Diz para fulano, não, você está linda. Nossa, que tá horrorosa, gorda, feia. Então, ele está observando como você está se relacionando, como você está, se você está realmente com aquela pessoa mentirosa. Tu está mentindo, né? Como você se comporta em primeiro lugar? Então, eu acho que é interessante o que tem a ver, né, essa conexão com a parentalidade positiva. Observar essa conexão primária, porque ela é que vai ser carregada para tudo. Para a maneira que ele vai ler o ambiente, se é seguro, se não é. Como o corpo dele, a saúde dele vai funcionar melhor, porque se o meu ambiente é inseguro, o meu corpo, a minha biologia, ela também vai estar preparada para a insegurança o tempo todo.
e aí os genes são acionados e o corpo adoece. Gente, olha só que interessante. Se a gente parar para se perguntar, né? A partir do momento que a gente toma essa consciência que estudar a parentalidade positiva traz um pouco para gente, essa consciência de que os nossos filhos, eles são um reflexo da gente, eles são um reflexo da nossa casa. Essa reflexão, ela traz pra gente um conforto ou será que nos assusta? O fato de saber que os nossos filhos, eles vão ser moldados e que eles vão agir, que eles vão pensar e que eles vão se comportar de acordo com aquela matéria, aquele substrato que eles estão vivenciando dentro das nossas próprias casas. E eu queria trazer para vocês esse dado que eu achei interessantíssimo. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Datafolha, encomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com 1.525 crianças brasileiras de 4 a 10 anos, e que perguntou, então, de todas as classes econômicas em 131 municípios, o que é que deixa essas crianças felizes. Entre as respostas tinha brincar fora de casa, assistir TV, mas majoritariamente as respostas elas se concentravam em estar com a família. E, gente, isso é uma responsabilidade muito grande. Você já parou para refletir sobre o peso disso? Que aquilo que deixa o teu filho mais feliz ao longo do dia é estar do teu lado e é ver que você está de fato presente, interagindo. Eu acredito que a gente precisa também fazer um certo autoexame quando a gente começa a discutir, refletir sobre como é que está acontecendo a nossa parentalidade, especialmente porque nos dias de hoje a gente tem algo que rouba a nossa atenção e às vezes a gente nem consegue perceber que a nossa atenção está sendo roubada, que a nossa presença está sendo roubada. E aí, lá na área do direito de família, se está cada vez mais falando sobre um termo que está ganhando corpo, que é o termo da parentalidade distraída. O fato de que muitas das vezes a gente está dentro de casa, a gente está na sala, a gente está ali junto da caminha com os nossos filhos, mas a nossa atenção está em outro lugar. A nossa atenção está no celular, a nossa atenção está no filme que está passando, no Apple Watch. Nossa atenção está em todo lugar, menos com aquela criança que está do nosso lado, com aquele adolescente que está fazendo a refeição com a gente. Então, a gente também precisa lembrar que a gente precisa adquirir essa consciência de que nós temos cada vez mais a necessidade de fiscalizar o nosso próprio tempo, de fiscalizar como é que a gente está vivendo esse momento presente com os nossos filhos e se preocupar com essa parentalidade distraída, que é o excesso de tempo que às vezes nós mesmos como pais estamos tendo com as telas. E eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso, sobre às vezes essa necessidade que a gente tem de falar às vezes o óbvio. A gente precisa ter cuidado de que a nossa presença seja de fato disponibilidade emocional, disponibilidade de atenção de fato para essas nossas crianças. Mas é por isso que, às vezes, enquanto educadoras parentais, a gente fala de cuidador primário, né? E não se refere só a necessariamente quando é o adulto de referência daquela criança ser o pai ou a mãe. Às vezes é uma avó, às vezes é uma babá, às vezes é uma tia. É quem tem aquela disponibilidade de tempo, de conexão, aquela disponibilidade emocional muito maior, que é para quem a criança procure e a quem a criança busca muitas vezes quando tem qualquer tipo de necessidade, né? Eu lembrei daquele estudo, Paradigma do Rosto Imóvel, que é acho que foi na década de 70, 80, eu não tenho exatamente agora na minha memória, mas o assunto puxou muito esse estudo que eu vi, que era basicamente, foi uns testes com bebês, né? E me associa muito hoje, mãe, né? O paradigma do rosto imóvel não foi feito na época do celular, mas ele traz muito para a gente, a criança, ela imediatamente ela dissocia, né? Para se proteger. Porque meu cuidador não está atento, meu cuidador não está disponível. E a gente já tem todo o estudo do desenvolvimento humano, da neurociência, que traz que o sistema nervoso da criança, ele precisa do sistema nervoso do adulto. Então, assim como a gente não diz assim, coração funcione, pâncreas funcione, intestino funcione, estômago funcione, o cérebro e o sistema nervoso, eles também estão em pleno desenvolvimento de uma forma que transcende a nossa consciência, e eles são órgãos sociais.
né? São órgãos sociais, ou seja, eles vêm para ser modelados do lado de fora. Se a gente não está atento, se a gente não está disponível, se a gente não está olhando, se a gente não está com um tom de voz, se a gente não está no estado de presença, o sistema nervoso e o cérebro daquela criança vão amadurecer com essa sensação de perigo, com essa sensação de que eu não tenho minhas necessidades respondidas. Porque eu não tenho com quem contar. Exatamente. E Eu aí não a tenho gente a quem desdobra para buscar. tudo. Se os maestros do nosso corpo, que é o sistema nervoso e o cérebro, estão em alerta, porque o meu ambiente não está me respondendo, o ambiente não está atendendo às minhas necessidades, o meu corpo está preparado para fugir ou para dissociar. E aí você vai ter uns comportamentos adaptativos, que é a maioria de nós. Então, eu acho que muitos de nós fogem para a tela porque a gente também está em comportamento adaptativo. A gente não quer sentir, a gente não quer lidar. Muitas de nós foram educadas, engole a raiva, engole o choro, é feio menina zangada, é feio o menino chorar. Então, muitos de nós não quer lidar com o desafio de educar a raiva, a frustração, o tempo de brincar, né? Então, passa um pouco por isso. Outro dia eu estava vendo um psicólogo famoso, que eu não vou agora lembrar o nome, porque eu não sou que nem vocês, cientistas, que ficam gravando e fazendo os quotes, mas ele falava, tem aquela frase famosa, né? A infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira, mas ele trouxe alguns comportamentos da vida adulta e falou assim, se você tem esse comportamento, significa que possivelmente na sua infância, e ele fazia essas conexões, eu achei interessantíssimo, assim, esse post dele, agora eu não lembro se foi no Instagram, no TikTok, enfim, mas achei muito interessante, porque é exatamente isso que tu estás dizendo. Se você não é uma pessoa que costuma confiar nos outros ou conversar, é porque você talvez, né, na sua infância foi tolhido. Se você escutava muito engole o choro, Exato. significa que você não gosta de expressar suas emoções na vida adulta. Então, a infância é um terreno que a gente vai pisar a vida inteira, né? Então, é tudo isso que a gente traz de ou trauma, ou de afeto, né? E de conexão, de alimento que a gente teve na nossa infância, a gente vai levar para a vida adulta e vai reverberar o resto da vida. E eu estava lembrando também, teve um estudo que foi conduzido, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, em que eles começaram a discutir como às vezes essa nossa prisão inconsciente nos dispositivos eletrônicos, como pais, mães, cuidadores, como isso acaba acarretando para aquela criança uma sensação de que ela precisa chamar nossa atenção a qualquer custo. Então, a gente, por estar cada vez mais conectado no celular, conectado na TV, conectado no notebook, no tablet, isso está fazendo com que involuntariamente as crianças aprendam que quando elas empreendem comportamentos desafiadores ou comportamentos perigosos, isso vai fazer a gente parar o que está fazendo para prestar atenção. Então, se a gente está muito ocupado, focado no trabalho, focado em qualquer coisa que seja, e o nosso filho está ali do lado, e ele começa a aprender que se ele subir em cima do móvel, que se ele se jogar em cima de alguma coisa, a gente vai parar aquilo para dar essa atenção que ele estava precisando, a gente mesmo vai estar meio que moldando esse comportamento. Eu só paro para dar atenção para o meu filho quando ele está fazendo alguma coisa errada. E aquele cérebrozinho vai estar moldando, formatando, né, aquela experiência e vai começar a reproduzir esses comportamentos irritantes, esses comportamentos perigosos, porque de alguma forma, naquela conexãozinha lá do cérebro dele, ele está aprendendo. Sim. Que é dessa forma que ele vai conseguir, né, ter de fato essa atenção. E é interessante a gente contextualizar como a gente já tem tanto material para dizer para a gente, né, como estudos e como vida real também, das nossas próprias experiências, nas nossas famílias, dos nossos círculos sociais, como a família é importante. E, de certa forma, acaba sendo tão paradoxal o fato de que o Disque 100, o Ministério dos Direitos Humanos, traga o tempo todo para a gente a constatação de que é o espaço da casa, que são os próprios pais, mãe, pai, avô, avó, tios, aqueles que ainda mais exercem violência sobre as nossas crianças. Tem alguns dados do Disque 100 que mostram, por exemplo, no ano de 2021, foi feito um relatório em que mais de 50 mil casos de violência e maus tratos foram denunciados no Brasil,
15.000 desses casos eram de mães. 5.000, quase 6.000 casos eram de pais. Isso é um paradoxo muito grande para a gente. Como é que a gente sabe que a família é aquele espaço em que a gente mais vai conseguir um bom desenvolvimento para a criança e que essa criança mais vai se sentir ou não feliz? E também é nesse mesmo espaço da família que a gente valoriza tanto, que a gente sacraliza tanto, que tantas violências acontecem. E eu acho que essa é uma virada de chave que a parentalidade positiva pode trazer para a gente, sabe? A gente entender o que é exercer uma autoridade, exercer uma disciplina, exercer um convívio com essa criança, esse adolescente, que possa ter bases muito mais fincadas no respeito, na paciência, na dignidade desse relacionamento com essa criança, do que de fato alguns padrões que a gente estava acostumado. Como é que vocês também conseguem perceber uma forma da parentalidade positiva conseguir romper esses padrões dessa violência, desse desrespeito que a gente naturalizava tanto como o nome de criação e educação? Não pode, eu sei que você vai falar muito. Ela estava assim, ó, se coçando. Foi aí num ponto aí que Não, olha só, mexeu. veja, a gente vem de a gente é a primeira geração que começou, eu falo eu que eu tenho 41 anos. Então a gente vem de uma geração que consome a maternidade. Sou nova. E a gente buscou a maternidade a partir para resolver os problemas dos comportamentos infantis, treinamento de sono, como Controle fazer para de esfíncter, desfraldar. Mamada Então perfeita. a gente veio para consumir uma maternidade que satisfizesse um certo conforto para o adulto. Mas, ao mesmo tempo, a gente agora é uma geração que começou a perceber que a gente não pode viver de dica nem de fórmula. Que nenhum relacionamento se estabelece assim, até porque na nossa adolescência bombava as revistas, como conquistar um gatinho em 3 dias, como ser a mulher fatal, que enfim. A gente veio muito por conta dessa referência transmitir Lia Capricho, né, Ene? Lia. Nossa, sempre eu era assinante. Então, a gente joga essa forma de buscar se relacionar a partir de uma idealização. Quando a gente joga isso para a maternidade e vê que a maternidade é muito além do que aquele passo a passo de deixar chorando, disso, de aquilo, e quando a gente se dá conta de que existe uma multiplicidade de estudos, a gente precisa pensar na perspectiva da criança. Hoje a parentalidade positiva ela é entrecortada pelo direito, pela neurociência, pelos estudos de educação, etologia. O filhote, ele não vai fazer nada de forma proposital para nos provocar. Então, a parentalidade ela vai atuar nesse adulto que olha só o que eu disse, a gente é uma geração que vem idealizando, vem para corrigir, vem para comandar. Cheio de receita de bolo. A gente adultocêntrica total. não foi olhado. A gente não foi olhado, a gente não sabe identificar, então a gente ainda transfere. A maioria das famílias que chega para mim, chega para corrigir. O meu filho eu acabei de falar... Como eu faço para ele fazer Exato. coisa? Como eu faço para ele ser calmo, como eu faço para ele ser menos tímido, como eu faço para ele se comportar, como eu faço para ele dormir. Então a gente está muito separando e ainda não entendeu que é um ato de se relacionar. O filhote ele vai querer essa atenção, não importa, porque ele está te mostrando que o sistema nervoso dele não está conectado com o teu. Mamãe, eu estou aqui sentada trabalhando, eu acabei de brincar com ele, mas eu estava ali, ó. Eu preciso trabalhar, eu preciso lavar a louça, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso... Dentro de mim, eu não estou ali com ele, e ele não está entendendo que a minha não presença não quer dizer que ele está em perigo, mas o sistema nervoso entendeu que ela dissociou. Mamãe não está aqui, mamãe está em outro lugar. E de fato eu me torno mais desafiador, porque eu não estou entendendo, ninguém está me explicando, cadê a minha cuidadora, cadê a minha conexão que está rompida? Então, de fato, eu vou ser mais desafiador. Por que eu vou ser desafiador? Não é porque eu quero que a minha mãe olhe só para mim. Eu quero entender que o mundo é seguro. Então, falta esse repertório para as famílias entenderem a parentalidade positiva. Não é deixar a criança fazer o que quer. Não, a gente precisa romper um pouco essas ideias de que a gente está falando aqui para olhar a criança com carinho, a gente vai estar todo dia fofa, o meu amor, fofinho, não joga essa cadeira na cara da mamãe. Não, e eu acho que até para além disso, os educadores parentais, o nome já diz, eles trabalham com os pais, né? Exato. E não com as crianças, mas não é para dar fórmula.
cada criança é uma criança. O que funciona para os teus filhos não funcionou para os meus e não vai funcionar talvez para os de Bruna, Exato. porque cada um responde a uma maneira, né? Então, é muito mais do instruir a ver a criança como um ser que está em desenvolvimento do que ficar com essa coisa de que não, ele é um mini adulto, não, ele está fazendo isso para me Por que provocar, ele está para me fazendo manipular. isso? Nossa, então, peraí. Deixa eu ver onde é que eu dissociei, onde é que eu não me entreguei. Não tem até aquela história assim, a gente vai sair, o bebê não deixa a gente sair. Uhum. Ele sabe, realmente ele sabe. Ele sente. Ele sabe que ele vai ficar sozinho, ele sabe que o corpo da minha mãe vai para longe. Ele sente, então a gente carrega essa biologia. A gente é mamífero, a gente precisa, a gente evoluiu em bando, em Tu grupo, lembra aquele em dado toque. do leite materno, que o leite da leoa tem um percentual Exato. bem maior do que o humano? Exato. Aquilo ali ficou na minha mente assim, latejando, porque é muito doido a gente pensar isso. O filhote humano é o filhote mais dependente da natureza. Exato. Então, como que a gente pode tratar esse filhote mamífero como um ser que, não, ele está ali, ele nasceu pronto, ele está ali me manipulando, ele está fazendo isso porque ele quer que eu faça isso. Não, gente. É milhões de anos, né, da ancestralidade. Eu gosto muito de trazer esse recorte do desenvolvimento para mostrar um pouco para as pessoas que não é a nossa opinião. Não é assim a gente dizendo, não, é porque não pode. Não, mas funciona, dá umas palmadas, botar um castigo, resolve rapidinho. Não apanha, é falta de Resolve surra. qual o problema? O problema da criança não fazer mais amostra ou começar a fazer escondido, né? Então, eu gosto muito de estar pontuando assim, essas questões pelo lado da biologia, da etologia, que é esses estudos, né, da observação dos animais, dos grandes primatas, para fazer essas comparações, porque elas também são úteis quando a gente vai pesquisar as grandes sociedades na antropologia, para a gente ter essa visão macro. Nossa, elas estão falando de um lugar que está recortando, não só do ponto de vista culturalista, do ponto de vista de outras disciplinas mais da fala, da ideia, da elaboração teórica, mas também tem a biologia, tem o recorte, né? E é algo que a gente fica assim mesmo focado em começar a conscientizar as pessoas. Que quando a gente fala sobre criação de filhos e educação de filhos, isso começa com a nossa própria educação. Criar filhos tem muito mais a ver com a gente se educar para corresponder às necessidades dessa criança, desse adolescente, do que de fato a gente está exercendo um papel de comando, um papel de hierarquia, um papel de disciplina. Então, quando a gente começa a mudar essa estrutura de que, na verdade, esse tratamento tem que ser com mais respeito, esse tratamento tem que ser mais digno, porque, afinal de contas, muita coisa que a gente usa como recurso pedagógico com as nossas crianças e adolescentes, a gente não vai usar na nossa relação de adulto. Exatamente. A gente não vai sair gritando com colegas de trabalho. Nenhum chefe vai botar o subordinado para ajoelhar no milho. De silêncio. Um tratamento de silêncio, né? Dá um gelo. Vou dar um gelo para aprender. Vou dizer que vai ficar sozinho. O marido não vai dar uma cintada na mulher. Então assim, por que a gente ainda continua achando normal e natural a gente tratar nossa criança e nosso adolescente, que ainda não está com o cérebro maduro, que ainda não está com o corpinho maduro? Por que a gente ainda acha que eles aguentam a violência que precisa, a disciplina que precisa, sabe? Aquela dureza que precisa. Se depois que a gente vira adulto e vem aquela fada madrinha da maioridade civil e diz: agora você pode responder um processo, agora você pode ser preso, a gente muda totalmente o nosso comportamento, né? Ou teria que mudar o nosso comportamento, porque vários desses gatilhos emocionais que a gente carrega enquanto adulto, da gente explodir fácil, né? Da gente chorar muito fácil, tudo aí se esconde uma feridinha emocional que ficou, porque a gente foi uma criança ou adolescente que não se sentiu amado, respeitado, acolhido. E quando a gente começa a pensar que cada um de nós adultos carrega, né, essas feridas emocionais por conta do que muitas das vezes nossos pais, nossos avós fizeram inconscientemente, fizeram sem ter noção do que aquilo poderia produzir. Isso traz pra gente uma responsabilidade ainda maior. A gente é essa primeira geração que está discutindo isso, né? A gente tem várias camadas. Não dá para culpar a mãe, culpar a avó, culpar a tia, culpar quem cuidou. Falta de informação. Falta de informação e toda uma pressão social da mulher que não era
considerado um indivíduo também civil, né? O quanto tempo a mulher pôde votar, pôde ter uma conta, pôde ter sua independência, pôde se divorciar. E hoje a criança, por mais que tenha a lei de proteção, ainda é considerada um cidadão de segunda classe. Muitas mães dizem para mim, filho meu comeu do meu pirão, recebeu o meu Apanha do cinturão. Comeu do meu pirão, Autoridade sou apanha eu. do Autoridade meu, sou eu, do lei meu nenhuma entra cinturão. na minha casa, né? Então a criança ainda é tratada como um cidadão de segunda categoria. Tu falaste? E ainda nós, educadoras parentais, as pessoas que defendem uma educação positiva, uma educação consciente, ainda somos, ainda recebemos um monte de piada, né? Ainda tem um monte tem muita gente mesmo ainda que ainda fica lá fazendo piadinha, Exato. muito meme, Exato. enfim, que não entende que existe toda uma ciência por trás disso. Não são vozes da nossa cabeça, não é uma modinha e a gente não está querendo mandar dentro da casa de ninguém. A gente está conscientizando as pessoas de que existem maneiras mais eficazes de criar um ser humano que não batendo e castigando. E é interessante que tem gente que fala assim, por isso que hoje esses meninos batem na cara das mães. Mas não deu tempo ainda. A nossa geração não deu tempo ainda educar. Deles baterem. Ainda não deu tempo. A gente é um grande movimento que está começando a aparecer. Não, se eles você falam pegar sem no Brasil, nem ter acontecido nada. Né? Exato, né? E eu gostei muito que outro dia uma colega minha, educadora parental, ela trouxe isso. Nossa, nem deu tempo ainda da gente fazer a revolução amorosa e já estão colocando a conta da gente. Porque às vezes o pai, por ter recebido uma educação autoritária, acaba não querendo repetir, mas acaba caindo na permissividade. Com isso, confunde, né? Agora, parem de buscar, gente, receita de bolo, checklist pronto. O que fazer neste caso? O que fazer? A sua criança, você tem que conhecer. Conecte. Se conecte com a sua criança e entenda como é que funciona para ela. E para isso, para a gente é adulto, a gente pode buscar ajuda, a gente pode buscar informação. E para filtrar informação, filtra o profissional. Esse estudo de Harvard, ele traz para a gente um conceito muito interessante, que para que você possa, de fato, obter a felicidade por meio dos seus relacionamentos, porque isso é que é o mais significante na vida, são os relacionamentos que você constrói e que você vai mantendo. Uma das coisas que o estudo coloca e que eu achei interessantíssimo é que você precisa se dedicar para os seus relacionamentos, igual a gente se dedica na academia, na vida fitness, na dieta, igual aquela dedicação que você precisa fazer no dia a dia, você também precisa fazer isso com seus relacionamentos humanos. E que dirá com as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Essa dedicação, esse cultivo. Eles usam uma palavrinha que eu achei fundamental. Deixa eu ver se eu acho essa palavrinha aqui. Eles falam sobre uma curiosidade radical. Eu achei esse conceito fantástico. Se você tá há 10 anos casado, se você tá há 20 anos casado, a gente acaba tendo um pouco daquele movimento já consequente de que você já sabe o que a outra pessoa gosta, o que ela quer, o que ela pensa, e você deixa de se tornar curioso, você deixa de se tornar atento aos detalhes. Então você começa a pressupor e a supor tudo, né? Uma coisa que é diferente do começo do relacionamento. No começo do relacionamento a gente nunca pressupõe nada, a gente nunca supõe nada. A gente quer descobrir, a gente quer perguntar, né? A gente quer descobrir sobre outra pessoa. Então, eles trazem esse conceito dessa curiosidade radical que eu acho que a gente precisa muito aplicar nos nossos relacionamentos de fato. Nunca achar que a gente já sabe tudo do nosso parceiro conjugal, que a gente sabe tudo sobre a nossa criança. É a gente se permitir continuar curioso, continuar atento a saber do que é que a pessoa gosta, do que é que ela parou de gostar, do que é que está interessando agora. Isso a gente precisa fazer com nossas crianças e adolescentes. Eu a gente acho que não só pela conexão, viu, Bruna? Mas também pela questão do perigo que está algumas coisas, né? Algumas brincadeiras. Até de vez em quando me encaminha, por causa da escola, ela me encaminha minha fonte de informação, das brincadeiras malucas os que às vezes que aparecem na internet, sabe? Né? Nossa, Desafio, vídeo que estimula. Agora tá um tal de Brain Roots, a Caputina bailarina, não sei o quê. Então, assim, um monte de perigo aí que tá aqui, que tá num tabletzinho, que às vezes a gente não
estar atento. Então, essa conexão e esse bate-papo também para ver o que as crianças estão assistindo, o que elas estão consumindo, sobre o que estão conversando. Na escola, eu sempre falo para as professoras, o momento do recreio, do parque, é o momento que a gente tem que ter mais atento nesses diálogos. Não é por uma questão de invadir a privacidade, não, mas é porque ali eles soltam algumas coisas, alguns sinais que a gente precisa estar atento. Essa questão desses brain roots, a gente viu numa interação de recreio. Aí os professores já foram lá, opa, olha, tá rolando isso daqui aqui. Aí eu fui lá, fui pesquisar, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Tralaleira, tralalá, não sei o quê, Isso umas aí! bobagens assim que é para consumir a atenção Exatamente. da criança, disparar a dopamina e Uhum. não tem nada de enriquecedor, não tem nada Vazio, de vazio. educativo. Então, essa questão de conversar e se dedicar e se conectar também para estar atento ao que eles curtem e para prevenir, né, determinadas coisas que possam vir a acontecer. Isso tudo também é aprendido, né? Se a gente é uma geração que em casa as pessoas não se tratavam bem, se elas não se ouviam, se minha mãe nunca tinha curiosidade. Mãe, quer, menino? Se ninguém tinha curiosidade por mim, como é que eu vou lidar? Às vezes eu estou com meu parceiro, e ainda tem aquele detalhe, né? Tem que agradar o que as pessoas vão falar. Olha, a visita, não sei o quê. Tirou a Não foto, aceita nada. né? Então, aí você tá ali com seu parceiro, mas você vai carregar. Naquele ambiente, aquele ambiente pode ser um gatilho para você. Total. Estar no casamento pode ser um gatilho, porque você também está imerso em situações que vão te despertar lembranças, memórias. E aí, como é que você vai... É por isso que a gente fala dessa importância, porque você vai carregar para a vida toda um repertório, uma bagagem, os mesmos sentimentos. Então, se a minha mãe não tinha uma boa parceria com meu pai, se eles viviam brigando, às vezes você fica, não sei por que eu não brigo tanto com meu marido, não sei por que eu tenho tanta paciência. Por que eu pego tanto no pé dele? Né? Então, você pensa que isso não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Então, é a maneira que você foi gestado, a maneira que você foi recebido, a maneira que você foi visto, acolhido, como você aprendeu que a sua mãe vivia com seu pai, ou sua mãe com outra mãe, sua mãe com uma tia, ou dois papais, enfim. Aquele ambiente, o quanto ele vai normalizando padrões de relacionamento que você depois vai levar para a sua vida. Né? Então, é isso mesmo, né? O estudo tem tantas camadas, é tão positivo em tantos aspectos, a gente poderia fazer recortes em outras aulas e puxar outros assuntos. Agora, eu acho que quando a gente for postar, a gente coloca um link lá para a galera clicar. Sim, e já... boa ideia, para a gente ter acesso. Para as pessoas terem acesso também. Vamos facilitar esse acesso aí para vocês. Com certeza, vamos democratizar aqui o acesso ao estudo. A informação. Gente, olha, esse bate-papo foi delicioso, foi extremamente enriquecedor. E a boa notícia, gente, o estudo termina dizendo: não existe isso de tempo perdido e irrecuperável. A qualquer momento você pode se dedicar para suas relações, você pode se dedicar para as pessoas que lhe são importantes, significativas, e você pode, de fato, melhor trabalhar como foi que você formou o relacionamento, como é que você está lidando com isso tudo. Então, isso é muito positivo para a gente. E é algo que a gente precisa sempre ter, né, essa certeza de que o amor é o mais importante de tudo, que a conexão a gente pode recuperar e que nós precisamos ter essa proatividade, essa esperança, esse vislumbre, né, de que nós podemos trabalhar melhor as nossas relações, especialmente com os nossos pequeninos, com os nossos adolescentes. Não existe essa história do tempo perdido, não existe essa história de nunca se recupera. A gente pode trabalhar isso melhor. E a parentalidade positiva traz justamente isso pra gente. O Rudolfo Dreykus, ele costumava dizer que assim como a gente acha que as crianças precisam ser treinadas, na verdade somos nós adultos que precisamos ser melhor trabalhados para a gente poder desenvolver essas habilidades, desenvolver essas ferramentas de comunicação. E que bom, eu pessoalmente posso dizer que eu posso contar com vocês duas nessa trajetória e que posso contar com você também que está aí de casa e que curte, que comenta, que dá o feedback também sobre esse nosso trabalho que a gente realiza com todo amor. Então a gente quer
finalizar mais um podcast, mais um episódio do nosso Pod Papo, o seu podcast de parentalidade positiva, fazendo esse convite. Será se existe alguma coisa que você pode trabalhar para melhorar? Não que esteja ruim, mas o que talvez você pode tentar trabalhar para deixar ainda melhor na sua casa, no seu relacionamento conjugal, mas especialmente com essa sua criança e seu adolescente, que no futuro, quando perguntado se sente feliz ou se não se sente, vai vir o seu rostinho, vai vir a sua companhia, vão vir as suas lições que vão estar marcados ali naquele coração. Não é, meninas? Vamos então nos despedir? Vamos sim, gente. Até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada, foi um prazer, meninas. Gente, Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.